Oi, meu nome é Jussiane, eu sou acadêmica do curso de Licenciatura em Física do Departamento de Física da Universidade Federal de Rondônia e hoje eu vou falar sobre ondas transversais. Bom, quando a gente pensa em ondas, uma das primeiras que aparecem na nossa mente são as ondas que se formam na superfície da água, né? Mas o que são, de fato, ondas? Segundo o livro de Moisés, ele traz uma definição que é, num sentido mais amplo, uma onda é qualquer efeito, perturbação que se transmite de um ponto a outro de um meio. Quando há uma transmissão desse efeito de um ponto a outro, sem que haja transferência de matéria, nada mais do que um transporte de energia. Bom, dentro dessas ondas, existem dois tipos de ondas. As ondas longitudinais, que são essas ondas que se propagam no mesmo sentido do eixo X, ou seja, como a gente pode observar nessa animação, que eu retirei da internet, a gente vê uma compressão ao longo da mola, e esse efeito também é acompanhado por uma... Bom, de modo resumido, essa onda longitudinal, ela é esse efeito em que a onda ela se propaga ao longo do eixo X e a gente pode observar em que a onda há uma compressão e uma rarefação que se prolonga ao longo do eixo X. Geralmente, as ondas sonoras elas são transmitidas dessa forma. Elas são um bom exemplo de ondas longitudinais. Mas hoje a gente vai detalhar melhor as ondas transversais. Nós vamos ver melhor as ondas transversais, que podemos exemplificar como você pegar uma corda, dar um impulso nela, e aí você vai ver uma movimentação, né, em que há uma crista, uma elevação nessa corda no sentido Y, no sentido, no caso aí como estamos as coordenadas cartesianas, a gente tem o sentido y e x. A onda transversal ela se perpetua ao longo do objeto, no caso exemplificando uma corda, no sentido y, ou seja, a onda ela vai se perpetuar não no mesmo sentido de propagação da onda. Ou seja, a perturbação ela vai ser no sentido y, né, e no sentido transversal à direção que a onda vai seguir. Bom, essas ondas transversais ainda a gente tem um caso mais simples, que é o caso que a gente vai detalhar melhor aqui, que é as ondas que elas se propagam, né, ao longo de uma única direção. Aí temos as ondas progressivas, que elas se deslocam como um todo para um sentido sem mudar de forma, com velocidade não variada, e as ondas harmônicas, em que a perturbação num dado ponto x corresponde a uma oscilação harmônica simples. Bom, começando então pelas ondas progressivas. A onda progressiva para a direita, vamos tomar o sentido para a direita, em que a gente tem que o ponto inicial, a gente tem que a função y de x de t, num ponto inicial, na onda progressiva, em t igual a zero, a gente tem essa equação aqui, que ela pode ser representada por essa figura aqui. Já na sequência, a gente já teria uma função no instante t, já que nessa segunda
figura, a gente vai ter essa onda no instante t, que essa onda ela caminha ao longo do eixo x, ela caminha ao longo do eixo x como um todo. Essa onda progressiva para a direita, sem mudar de forma, com a velocidade sem alterar a velocidade v. Avançando. Bom, aqui a gente vai fazer algumas análises. Não vou detalhar essas fórmulas, porque ficaria também complicado para a gente detalhar, mas a gente pegando aqui um outro referencial, ela vai coincidir com essa nova posição da onda em para t igual a zero, mas se deslocando com a velocidade v da onda ao longo do eixo x. O perfil da onda não muda com o tempo nesse novo referencial, ou seja, né, a gente tem aqui que essa onda ela está se deslocando para a direita, no instante t vai ser igual ao seu instante, a t igual a zero. Portanto, essa função vai ser só em função de x. O Moisés traz essa referência que esses dois referenciais é dado por uma transformação de Galileu. Então, de modo que no referencial original, nós temos essa fórmula. Nós temos que a função é igual a um f de x menos vt. Da mesma forma, nesse caso aqui, como eu falei, a onda se deslocando para a direita. No caso, se a gente for analisar uma onda deslocando para a esquerda, simplesmente em uma outra função, a gente só vai trocar o sinal para positivo. Bom, então, nesse sentido, analisando duas ondas que se propagariam em sentidos opostos de uma corda, digamos, infinita. No caso, considerando uma corda infinita, né? Porque como a gente não vai entrar aqui nesse momento, mas a onda, ao chegar na sua extremidade, ela vai ser refletida. Bom, agora vamos ver o segundo caso, que é as ondas harmônicas. As ondas harmônicas, elas vão se propagar, aqui cabe bem o exemplo da corda em movimento, constante movimento, você vai ter uma função aí senoidal, conforme está exemplificado aqui nessa figura. Né, essa perturbação, ela vai ter uma oscilação harmônica simples, e ela vai obedecer essa função senoidal, onde o x é dado pela equação que a gente viu anteriormente, com aquele referencial da transformação de Galileu, que Moisés cita, e considerando uma onda se propagando, né, pela direita, aqui, essa parte aqui vai ser, como a gente já estudou aqui também, que atrás das ondas progressivas para a direita, que é essa parte aqui. A frequência angular de oscilação num ponto x é ômega de kv igual a 2π v sobre 2π sobre tal, onde v é a frequência e tal é o período temporal. Fazendo a substituição nessa equação anterior aqui, a gente chega a essa fórmula aqui, que é a função de x em relação
A gente chega nessa função, que vai ser igual a uma constante, vezes cosseno de kx menos ômega t mais gama. Exatamente é a onda que vai gerar essa figura aqui, que vai descrever essa figura aqui. Bom, aqui nessa figura também a gente tem um caso que mostra o perfil nos instantes t, né? O perfil dessa onda nos instantes t e t mais delta t. A gente vê que elas estão deslocadas. Essas duas ondas aqui, ó. Essa linha contínua e essa linha tracejada estão deslocadas. Houve um deslocamento, né, uma variação de x, que é igual a v delta t. Como já foi falado, a gente vê que como é uma função de x, essa função, ela vai... a função de x é o perfil senoidal, ou seja, periódico, com período espacial igual a lambda 2π sobre k. Isso aqui chama-se comprimento de onda e representa, por exemplo, a distância entre duas cristas de onda, né? Ou seja, ele vai representar essas duas cristas de ondas ou dois vales. No caso, se aqui esse gráfico seguisse, a gente teria dois vales, que seriam essa equação aqui, que é o chamado comprimento de onda. Substituição na equação anterior, nessa substituição aqui, a gente tem essa equação aqui agora. Na conclusão óbvia, que o deslocamento de x é igual a lambda durante o período, variação de período, tal. Bom, a gente também sabe que a frequência de oscilação é igual a 1 sobre tal, 1 sobre período. Fornece o número de oscilações por unidade de tempo, né? A gente sabe que a frequência é igual a 1 sobre t, que é o período de oscilações, por unidade de tempo. Que aí a gente tem também a propriedade, que eu não coloquei aqui na apresentação, mas gama igual a 1 sobre lambda. Também traz uma observação que é o análogo espacial da frequência angular ômega igual a 2πv é k igual a 2π ômega. No caso, 2π lambda, que seria o número de onda angular. Entretanto, é comum chamar k simplesmente de número de onda. Gama não é muito usada, e adotaremos essa terminologia argumento do cosseno. Aqui, utilizando, né, essa terminologia argumento do cosseno, a gente tem essa fórmula, que é o número de onda vezes x, posição, menos ômega t, mais uma constante de um gama aqui, que é chamado de constante de fase. Dado em radianos e o lambda em metros. O número de onda K se mede em radianos por metro, ou simplesmente as oscilações angulares e as frequência angular em radianos por segundo. A amplitude de oscilações, eu não comentei, mas essa constante aqui, a gente chama ela de amplitude de oscilação, ou seja, ela vai ser o tamanho que essa onda vai se deslocar no sentido y. Esse é o tamanho, né, que é essa amplitude de oscilação. E aí a gente tem que o A chama-se amplitude da onda, né? Se acompanharmos o deslocamento com o tempo, no ponto onde a fase é constante. Bom,
Se a gente acompanhar, se acompanharmos o deslocamento com o tempo de um ponto onde a fase é constante, a gente tem que essa função vai ser uma constante, portanto, a gente vai derivar, e aí vamos ter, derivando em relação ao tempo, aí nós vamos ter essa deslocando-se com a velocidade v da onda, por isso v é chamado de velocidade de fase. E por fim, pode ter essa função senoidal da propagação da onda em relação aos eixos x, em função do tempo, em números complexos. Bom, a referência que eu usei foi do Moisés. Bom, a referência que eu usei foi Moisés, quinta edição, e espero que tenha sido proveitoso. Muito obrigada pela atenção.